Os irmãos têm ideia de quem que eu vou chamar? Da onde? Gil, faz favor. Uma salva de palmas. Vamos orar, irmãos. Espírito Santo, este ambiente é teu. Essas vidas, Senhor, são tuas, Pai. E este é um ministro teu, Pai, a falar agora. Que o teu Santo Espírito esteja a falar pela boca dele, Pai. Não só falar, mas que nós possamos ouvir a tua voz. Não só ouvir, que nós possamos aprender e apreender o que tu tens a falar para nós agora. É pelo nome de Jesus que nós choramos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém, amém. Boa tarde, não, bom dia, igreja. Amém. Sabem, deixem-me só abrir aqui o meu iPad. O desafio está muito alto aqui a fasquia, porque nós apanhámos um pastor Carlitos, onde conseguiu ter uma Adriana de pijama, e conseguimos apanhar um pastor Orei que tem as mulheres a ter filhos de 2 em 2. Então, é uma unção especial. Então, eu não sei o que é que eu vou trazer para vocês. Talvez depois o Tiago consiga encontrar algo também surpreendente, mas é tão bom estar na presença de Deus aqui junto com vocês. E eu quero agradecer antes de mais ao pastor Henrique e ao Ministério da ICMAV por me ter convidado. E eu quero vos dizer que quando a primeira vez que nos contactaram para nós podermos falar, nós ainda não tínhamos... Tenho que controlar o relógio. Nós ainda não tínhamos tema e é tão surpreendente porque o tema que nos foi dado depois pelo pastor Henrique foi este mesmo. Quando eu falei com a Paula e quando nos convidaram, eu disse à Paula e disse, olha, nós vamos falar sobre desafios transculturais na igreja local. E como Deus faz as coisas, quando nós recebemos o tema, pois era esse mesmo. Escrito de uma forma diferente, mas era esse mesmo. E eu comecei a arranjar um tema, como o pastor Carlitos. E o tema que eu pus foi 36 passos para nós descobrirmos os desafios para a igreja transcultural. Não, estou a brincar, são 30, é muito, amém? Eu estou só aqui a ter alguma conexão com vocês, amém? É tão bom ver que tanta gente está nesta conferência, porque eu sinceramente superou as minhas expectativas, pastor Henrique, amém? É sinal que Deus está a mobilizar pessoas para poder estar juntos e trazer pessoas a aprender mais da palavra de Deus, amém? Então o tema que eu vou falar com vocês é este mesmo, igreja local com desafios transculturais. Amém? Há uma coisa que é importante, e em primeiro lugar eu gostaria de falar convosco, é nós entendermos primeiro o que é cultura. Amém? Há uma frase de Edward Tyler, um antropologista inglês, que diz assim, a cultura é todo aquele complexo que inclui o ambiente, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. E eu acrescentei algo mais, porque nós temos que entender e nós temos de viver tempos em que o nosso conceito de cultura ela tem que começar a ser um pouco redefinida, porque a cultura não se baseia apenas nas nossas culturas musicais, daquilo que vive no nosso país ou na nossa sociedade, mas ela também se baseia em microsociedades. E quando nós falamos em microsociedades, nós falamos na cultura familiar, falamos na cultura de igreja, falamos em microsociedades onde nós estamos envolvidos. Se nós pensarmos em microsociedade, o nosso trabalho ele tem uma cultura. Amém? Então vocês podem dizer amém. Amém? Vocês não me deixem sozinho aqui, senão... amém? Bom, eu vou aceitar também o vosso silêncio como um amém. Amém? Então o nosso trabalho... ele é uma microsociedade e aí também existe uma cultura. Amém? Então eu acrescentei nesta frase, que é muito verdade, deste homem, acrescentei e microsociedade. Amém? E é um pouco disto que nós vamos falar, da cultura, ou seja, da cultura transcultural numa microsociedade que é a igreja. Amém? Amém. Sabem, a noção que nós tínhamos de cultura era completamente diferente. Amém? E nós temos que entender que a nossa visão, a nossa mentalidade, ela tem que mudar. Porque nós estamos a viver tempos onde esta realidade de multicultural na igreja, ela é muito real. Não só em Londres, mas aqui mesmo em Polima. Nós temos uma igreja multicultural, onde nós temos
pessoas de vários povos, temos pessoas portuguesas, temos pessoas do Brasil, temos pessoas... Em Londres nós temos pessoas inglesas, temos pessoas espanholas. Então isto cada vez mais é uma realidade. Mas independentemente disso, nós temos pessoas com uma cultura familiar. Pessoas que vieram das suas famílias, onde eles têm uma educação, onde eles têm princípios que foram colocados desde a nascença. Amém? Sabem, a cultura pode ser também definida como um comportamento por meio da aprendizagem. Não só social, mas também em pequenos círculos, como a família e a igreja, como eu já referi. Sabem, cada um de nós, na nossa família, na nossa casa, e assim como eu, também tenho uma cultura. Amém? Eu, por exemplo, eu tenho a cultura, e quem já lá foi conhece, eu tenho uma cultura de todas as refeições, pelo menos ao almoço, eu tentar juntar a minha família para nós podermos estar juntos à mesa. Amém? Na mesa, nessa cultura, nós conversamos, nós falamos de bênção, nós falamos de problemas, nós abrimos o nosso coração. É o momento. Amém? Claro que nem todos têm essa cultura, claro que nem todos vão fazer o mesmo que eu, mas nós temos essa cultura. E come-se bem, diz o pastor Henrique. Amém? Então a cultura, ela vem sendo adquirida ao longo do tempo em que nós construímos a nossa micro-sociedade. E na igreja é igual. Amém? Na igreja é igual. Então a cultura, ela não é estática. Durante a nossa vida, a cultura vai sendo influenciada por novos hábitos. Amém? A igreja, ela é multicultural. Não apenas porque tem várias famílias, várias nacionalidades, como eu já disse, mas também porque nós representamos a nossa cultura familiar. Amém? E isso traz à igreja grandes desafios. Amém? Traz à igreja grandes desafios. Desafios multiculturais. Aqui não acontece tanto, porque nós temos essa realidade, mas mesmo que nós fôssemos todos portugueses, do mesmo país, ou todos brasileiros, ou todos chineses, não importa, se nós fôssemos todos da mesma cultura social, ainda assim havia desafios transculturais. E sabem, Jesus, ele teve de lidar com essa realidade. Amém? Nós vemos que no tempo de Jesus, que ele tinha 12 discípulos, e nós temos que entender que um cobrador de impostos, ele não tinha a mesma cultura que um pescador. Amém? Então, naquela microcultura, naquela microsociedade que se chamava os 12 discípulos, Jesus teve que enfrentar com isso. Ele teve que ter uma realidade de enfrentar esses problemas. Amém? Então, Romanos 12:10 diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos os que invocam. Amém? E isso nos vai levar ao tema que nós vamos falar. Amém? Eu tenho uma definição que diz: missão transcultural na Bíblia é difundir, ou seja, espalhar o Evangelho, visando não a quantidade de pessoas, mas a variedade cultural e linguística. Amém? Sabem, naquele tempo, nós vimos que as pessoas seguiam Jesus, mas se nós pensarmos naquilo que era a intenção de Jesus, sabem que ele não estava muito preocupado com a quantidade de pessoas que ele ia ganhar? E vocês podem dizer assim: será? Não. Jesus não estava preocupado com a quantidade de pessoas que ele ia ganhar. O que ele estava preocupado era como é que ele poderia criar uma cultura do reino de Deus onde já havia uma cultura. Amém? Jesus, ele veio trazer a cultura do reino. Jesus, ele veio trazer algo novo. Mas se nós pensarmos, já havia uma cultura naquele lugar. Já havia uma cultura naquele país. Já havia uma cultura naquelas microsociedades. Mas Jesus, ele veio trazer uma cultura nova. Ele veio trazer uma cultura do reino. Amém? E nós somos agentes do reino de Deus. Amém? Sabem, este desafio, ele não é só para Londres, ele não é só para Setúbal, para o Monte da Caparica, não. Ele é para toda a igreja. Ele não é só para Polima, ele é para toda a igreja. Amém? Há um conceito que eu gosto muito e eu considero isto muito chave naquilo que nós fazemos. E ele chama-se o Círculo Dourado. Sabem? Eu gostava que... Ele chama-se Círculo Dourado.
este conceito, ele diz o quê, como e porquê. Amém? Nós muitas vezes temos a tendência de trabalhar ao contrário. O porquê é o centro das coisas. Amém? E o porquê é o propósito. Porquê é que nós fazemos as coisas. Amém? Há situações que nós pensamos que é diferente e colocamos o porquê de fora e colocamos o que dentro. Mas nós, quando entendemos o porquê das coisas, o porquê que nós fazemos o que fazemos, nós vamos começar a ser intencionais. Então, se eu pensar numa forma e dizer assim, porquê ou qual é o propósito de algo que eu quero? E vamos colocar assim, olha, eu quero que a vida das pessoas que me rodeiam ela seja transformada. Isto é o porquê. Ok? E depois vem o como, que diz como eu vou fazer. Então, eu posso pensar, eu vou falar do amor de Deus. Porque o amor de Deus muda a vida das pessoas. O amor de Deus transforma. O amor de Deus faz com que as pessoas velhas elas sejam novas pessoas. Amém? Então, depois eu vou pensar o que é que eu vou fazer para alcançar aquilo que eu quero. Amém? Então, eu posso pensar em muitas coisas. Eu posso ser uma influência no meu trabalho, eu posso usar as redes sociais, eu posso criar um círculo de amigos onde eu espalho o Evangelho, mas o ponto aqui é nós entendermos o porquê que eu tenho que fazer isso. Amém? E o nosso porquê, em primeiro lugar, é que Jesus, Ele transforme a vida das pessoas. Quando nós alcançamos a vida das pessoas, ela tem que ser transformada, porque senão nós não estamos a fazer nada. Amém? Sabem, eu queria pôr isto, passar este conceito para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus e para tudo o que Ele fazia, há uma pergunta que eu gosto particularmente, e eu falo muitas vezes com pessoas que mais converso, e diz assim, porquê é que Jesus fazia o que fazia, como fazia? Mas sabem, Jesus em tudo o que Ele fazia, Ele era intencional. Sabem, Jesus não fazia nada por acaso. Jesus não fazia nada por acaso. Sabem quando nós podemos ver os milagres que Ele fazia? Quando Ele curou o cego de nascença e Ele fez aquela lama na terra. Eu não sei se vocês pensam que Jesus queria ser famoso. Dizer assim, não. No tempo de hoje aquilo ia para as redes sociais e Jesus era o maior. Não, Jesus foi intencional. Ele fez aquilo por algum propósito. Amém? E nós quando fazemos as coisas, quando nós pensamos em alcançar pessoas, nós temos que ser intencionais. Quando nós pensamos em alcançar o meu vizinho, quando eu penso em alcançar o meu colega de trabalho, quando eu penso em alcançar a minha família, nós temos que ser intencionais, porque Jesus, Ele era intencional. Amém? Amém. E agora eu queria fazer isto para nós, esta pergunta. Porquê é que eu faço o que faço como faço? E eu gostava de pensar, deixar esta pergunta no ar. Porquê é que eu faço o que faço, como eu faço? Porquê é que eu venho à igreja? Porquê é que eu lido com os meus irmãos? Porquê é que eu lido com os meus colegas? Amém? Eu vou deixar esta pergunta no ar, porque aqui nós temos que entender que há uma intencionalidade. E a primeira intencionalidade é nós amarmos pessoas. Se nós não amamos pessoas como Jesus amou pessoas, nós não vamos ser intencionais. Amém? Sabem, eu estava a ouvir o Orei e foi muito bom, Orei. Foi muito bom ouvir aquilo que tu pregaste, porque abre o nosso horizonte para uma realidade diferente e muitas vezes nós não temos a realidade daquilo que acontece. Londres é uma realidade completamente diferente, não só de Guiné, mas mesmo de Portugal. Mas sabem, muitas vezes nós temos a tendência de, quando nós pensamos em ser missionários, quando nós pensamos em alcançar, nós queremos ir para a África, como foi o Orei, queremos ir para a Ásia, para os países árabes, países onde há pessoas mais necessitadas. Mas sabem, aquilo que é o propósito de alcançar, ele diz que todos nós somos um missionário. Então como é que eu posso ser um missionário dentro da minha igreja local? Porquê? Porque nós não vamos todos para a África. Não vamos todos. Nós não vamos todos para a Ásia. Nós não vamos todos para os países árabes. Então nós somos missionários na nossa igreja local. Sabem, é uma palavra muito, muito bonita, e eu vou pôr assim,
porque é uma palavra um pouco moda, que diz metanoia. E nós pensamos que quando nós ouvimos metanoia, ela diz, não, metanoia é uma mudança de mentalidade. Mas sabem, metanoia não é isso. Metanoia é uma mudança de mentalidade que gera uma mudança de comportamento. Amém? Quando nós falamos em metanoia, se o teu comportamento não gerar fruto, a tua mentalidade não mudou. Se o teu comportamento não mudar, não vale a pena dizeres que tu tens metanoia, que Deus mudou a tua maneira de pensar e agora já sou uau. Não. O teu comportamento vai provar, é o fruto realmente daquilo que se tu mudaste ou não de mentalidade. Amém? Porque se tu não mudares de mentalidade, tu podes agarrar na metanoia e meter na sopa. Amém? Podes agarrar na metanoia e fazer aquilo que tu quiseres, porque ela não te vai servir de nada. Amém? Porque se tu não mudares o comportamento com os outros, se tu não mudares o comportamento com as pessoas que estão junto de ti, com a tua família, com os teus colegas de trabalho, essa metanoia não existe. Não passa apenas de uma palavra bonita que tu tens no teu dicionário. Amém? Amém? Amém. Como os propósitos, eles podem ser um elo entre culturas. Sabem? Quando nós falamos de cultura, na igreja, nós devemos entender que o que importa na igreja não é a minha cultura, não é a tua cultura. O que importa na igreja é a cultura que Jesus veio trazer, a cultura do reino de Deus. Amém? Aqui existe uma cultura. Amém? E nós muitas vezes pensamos com a nossa forma de ser que nós podemos mudar à nossa maneira, podemos mudar à nossa personalidade a cultura do reino de Deus. Nós às vezes vimos à igreja, muitas vezes porque já temos um histórico, já temos uma bagagem e achamos que agora chegamos e vamos mudar a cultura do reino de Deus que está naquele local. Mas sabem, nós não podemos fazer isso. Amém? Mateus 3,2 diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Por outras palavras, é chegado a cultura do reino de Deus. Amém? Nós quando nos convertemos, nós quando aceitamos Jesus, nós somos agentes da cultura do reino de Deus. Jesus, ele vai trazer uma nova cultura. Sabem? É importante nós entendermos na nossa mente que a igreja não tem que aceitar a tua cultura. Não tem que abraçar a tua cultura, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de fazer. Não, porque eu sou diferente e lá no meu país e na minha terra nós fazíamos assim, fazíamos assado e cantávamos ao pé coxinho e agora vamos todos cantar. Não, existe uma cultura na igreja, que é a cultura do reino de Deus. E nós temos duas opções quando chegamos a um local: ou nós aceitamos a cultura da igreja, ou nós não aceitamos. Simples assim. Isso não faz com que eu tenha que mudar a cultura que está implantada. Amém? Sabem, há uma pergunta que eu gostava de fazer e para nós é muito importante em Londres, que é: quem daqui conhece a cultura da ICMAV? Quem daqui conhece a cultura da ICMAV? Eu já ouvi pessoas a dizer: cultura, ICMAV é uma igreja evangélica, é uma igreja onde fala de Jesus, é bíblica. Né? Mas há uma coisa importante, e isto eu faço em Londres. O teu vizinho, se te perguntar qual é a cultura da ICMAV, o que é ICMAV? O que é que tu vais dizer? Será que tu vais dizer que é simplesmente uma igreja evangélica, onde tu vais aos domingos, onde tu até tens uns PGs, onde tu até tens agora uma escola bíblica que vai começar? Não, a gente ali aprende da Bíblia. O que é ICMAV? E a pessoa se te perguntar assim, ok, e mais? Qual é a cultura? Sabem, nós, em Londres, nós fazemos isto muito intencionalmente. Nós todos os anos nós reservamos 4 semanas para falar sobre os propósitos. Sabem? E o nosso objetivo é que toda a gente daquela comunidade, ela saiba qual é a cultura da ICMAV. Se a colega de trabalho disser assim, qual é a cultura da ICMAV? Não, nós somos... Porque há muitas culturas na igreja.
Há a cultura da prosperidade, há a cultura do Espírito Santo, há muitas culturas. Mas qual é a cultura da igreja onde tu vais? Será que tu te identificas? Será que tu sabes qual é? Então a nossa proposta naquele lugar é que quando alguém lhe pergunta qual é a cultura da ICMAV, elas saibam que a ICMAV é uma igreja em vários lugares. Ela tem uma cultura dos 5 propósitos. Amém? Pertencer, adorar, servir, crescer, alcançar, e que esses propósitos estão baseados no primeiro e no segundo grande mandamento e na grande comissão. Isto as pessoas elas têm que saber, e elas sabem. E elas sabem. Amém? Quando tu sabes a cultura da igreja onde tu estás, isso faz que tu pertenças. Amém? Isso faz com que tu pertenças. Amém? Ninguém pertence a uma família que não sabe qual é a base dela, qual é a cultura dela. A minha família ela tem uma cultura, eu sei qual é. Que vem dos meus pais, vem dos meus avós. Amém? Então porquê é que eu não tenho que saber a cultura da minha igreja? Eu tenho que saber. Amém? Porque senão eu não pertenço. Eu sou apenas um frequentador. Amém? Então quando eu penso em perceber a cultura da minha igreja, o local onde eu estou inserido, eu estou a ser intencional. Amém? Eu estou a ser intencional. Amém? Amém? Então os propósitos, eles são um elo entre cultura. Porque tu dás de ti para entenderes uma cultura em que tu não foste criado. É uma cultura que não é a tua, mas tu queres abraçá-la. Tu queres estar presente. Tu queres pertencer. Amém? Amém. Como os relacionamentos podem ligar culturas? Sabem, Deus é um Deus relacional. Amém? Deus nos criou para nos relacionarmos. Basicamente, Deus é amor. Ele não tem amor. Amor é a essência de Deus. Amor é a essência de Deus. Então, Deus é amor. Amém? Sabem? O amor não tem barreira transcultural. O amor não tem barreira transcultural. Eu amo a minha mulher. Ela é de Angola, de Cabo Verde. Cabo Verde. Tenho que dizer que é Cabo Verde, porque senão ela depois vai ralhar comigo. Amém? É transcultural, mas nós nos amamos. Nós nos amamos. O Rogério com a Joana é transcultural, o vosso amor. Mas vocês se amam. Amém? Então o amor ele não tem barreira transcultural. Ele não tem uma barreira que diz assim, não, há um impedimento para que nós nos possamos amar. Não existe. Amém? E há 2 perguntas que eu queria fazer. Que diz assim, como passa uma nova cultura através de um relacionamento? Amém? Quando eu penso numa pessoa que vem à igreja, uma pessoa nova, essa pessoa ela vai trazer uma cultura nova. Amém? Independentemente da cultura social que ela tenha, essa pessoa ela tem uma família diferente da minha. Ela tem uma educação diferente da minha. Ela tem um ambiente diferente do meu. Até essa pessoa ela vai trazer uma cultura nova. Amém? Ela vai trazer. E sabem? Como é que nós podemos atuar em relação a isso? Amém? Como é que nós podemos fazê-lo? A Bíblia diz que nós somos agentes do reino. E em 1 Coríntios 3,9 diz assim, porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, o dever dos ministros de Cristo. Mas eu queria focar aqui, porque nós somos colaboradores de Deus. Aquilo que Deus nos pede é aquilo que é o segundo grande mandamento. Amar os outros como a ti mesmo. Nós já falámos nisso. Amar os outros como a ti mesmo. E quando eu amo os outros como a mim mesmo, amém, eu estou a transmitir o amor de Deus. E esse amor, ele não tem barreira transcultural. Amém? Então, quando eu recebo pessoas novas, independentemente da cultura que ela vem, amém, o receber, fazer com que as pessoas façam parte, é muito importante. Nós temos uma pessoa em Londres, a primeira vez que ela foi, ela já fez a membresia, e a primeira vez que ela foi, ela disse, Paulinha, eu estava a precisar deste abraço. Eu estava a precisar deste abraço, muito mais daquilo que nós podemos falar, muito mais da pregação que nós podemos dar, da palavra que nós podemos dar, muito eloquente, muito tal. Não,
aquele abraço fez toda a diferença na vida da pessoa. E ela ficou. Amém? Vocês sabem que muitas vezes há sítios que nós vamos onde não há empatia. As pessoas não têm empatia. As pessoas entram e saem sem ser sequer olhadas. Nós tivemos uma conferência lá em Londres, uma conferência de mulheres. Eu não fui, porque foi uma conferência de mulheres, mas a minha esposa foi, e ela veio e ela disse, olha, nós entramos e saímos, eu não vou dizer onde é que foi, mas nós entramos e saímos e nem um olá, nem um bom dia. Amém? Então nós temos que ter noção e nós que temos que perceber que quando nós temos uma ação de amor para com as pessoas, não há barreira transcultural. Essa barreira transcultural, ela é destruída, ela é quebrada, ela é desmoronada. Amém? Porque a pessoa que recebe um gesto de amor, um gesto de carinho, ela desconstrói-se. Ela desconstrói-se. Por muito altiva que seja, por muitos problemas que tenha, o gesto de amor, o amor de Deus que vem em nós. E este amor não é só para os pastores, não é só para os líderes, não, este amor é para todos. Este amor é para todos. Para as crianças, para as pessoas que são menos visíveis, para as pessoas que são menos ativas, para as pessoas que são menos participativas. Este amor é para todos, porque o amor de Deus é para todos, não é só para os pastores, nem líderes, nem... Amém? Nós pensamos às vezes que não, quem tem que me abraçar é o pastor, quem tem que me abraçar é o líder. Não, e tal, porque aquele líder não me ligou nenhuma, eu fui... Meus queridos, quando nós percebemos que o amor de Deus, ele tem que ser manifesto na nossa vida, as pessoas quando chegam e são recebidas, elas não vão querer saber do pastor, porque elas foram recebidas por alguém que ama pessoas. Elas são recebidas por alguém que tem uma manifestação de amor para as pessoas. E esse amor quebra toda a barreira transcultural. Toda. Amém? E se nós pensarmos, como é que Jesus ele receberia as pessoas? Amém? Às vezes nós temos uma visão muito, muito pessoal daquilo que nós temos que fazer. Mas a pergunta é, como é que eu vejo que Jesus ele receberia pessoas? Como é que eu vejo que Jesus receberia pessoas? Será que eu consigo recebê-las da mesma forma? Será que eu consigo abraçar como Jesus abraçava? Será que eu consigo cuidar como Jesus cuidava? Será que eu consigo fazer como Jesus fazia? Como é que Jesus fazia? Amém? Às vezes as pessoas em Londres, e eu falo muito da nossa experiência lá, elas dizem, aqui sente-se tanto amor. E vocês podem pensar assim, mas Londres é uma igreja pequena. Sabe, isto não tem a ver com o tamanho da igreja. Não tem a ver com Londres ser pequena, com Polima ser grande, com uma igreja de 5 mil membros. Isto não tem a ver com isso. Isto tem a ver com o amor de Deus em nós. A manifestação do amor de Deus em nós é que faz a diferença na vida das pessoas. Amém? Então o meu desafio é este, é que todos nós, cada um de vocês, ele possa abraçar as pessoas como o pastor abraça, como os líderes abraçam. Cada um de nós tem que ser um agente de amor para com quem vem, para que essa pessoa possa entender que aqui há uma cultura em que se ama pessoas. Amém? Amém. Como é que eu me relaciono numa igreja transcultural? Sabem, Deus é um Deus de relacionamentos. Sabem? Ele próprio ele se relaciona entre si. Ele é trino. Ele se relaciona, Deus com o Espírito Santo, com Jesus, Jesus com o Espírito Santo. Aquilo há ali uma rede, não é, pastor Carlitos? Amém? Ele se relaciona entre si. Então Deus nos criou para nos relacionarmos. Deus nos criou não para sermos ilhas, não para sermos independentes, mas Deus nos criou para nos relacionarmos. Amém? Sabem? O corpo de Cristo, ele é a junção dos diferentes. E eu comparo muito com, não sei se vocês conhecem aquelas calçadas ali no Largo Camões. Amém? E nós vemos aquilo tudo muito bonito, vemos aqueles desenhos todos com as pedras brancas e as pedras pretas. E sabem, cada um de nós, ele é uma pedra. E aquilo que Deus faz é quando está a montar, ele está a limar.
Ele está a fazer. Diz, esta pedra aqui não, deixa lá dar mais um pouquito. Esta pedra aqui não, deixa dar aqui deste lado. E Ele vai moldando para criar algo bonito. Algo lindo que Ele possa dizer, esta é a minha obra. Esta é a minha igreja. Mas sabem, nenhum de nós é igual. Nenhum de nós é igual. Todos somos diferentes. Amém? Todos somos diferentes. E quando nós pensamos que por ser diferentes, às vezes é difícil os relacionamentos, sabem, no reino de Deus, é por sermos diferentes é que os relacionamentos têm que funcionar. Porque quando nós somos iguais, nós chocamos. Porque pensamos da mesma forma, porque agimos da mesma forma, porque achamos que esta é a forma padrão. Mas não, mas nós somos diferentes. Amém? Há um versículo muito interessante que diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E nós às vezes interpretamos este versículo muito mal. Porque às vezes nós pensamos que quando estamos 2 ou 3, Deus vem ter connosco. O Espírito Santo vem ter connosco. Não, aqui agora o Espírito Santo, vamos juntar aqui 3, porque senão o Espírito Santo... Meus queridos, o Espírito Santo vive em cada um de nós. O Espírito Santo está contigo mesmo que estejas sozinho, num quarto escuro. O Espírito Santo está contigo. Então o que é que faz que Deus, Ele esteja no meio de 2 ou 3? É porque quando estão 2 ou 3, ela reflete a glória de Deus. A única forma de refletir a glória de Deus é quando nós estamos juntos. É quando nós vimos à igreja. É quando nós tiramos tempo para adorar a Deus, para louvar a Deus, para refletir o quão bom Ele é. Amém? É isso que diz quando nós estivermos 2 ou 3 reunidos em seu nome. É refletir a glória de Deus. Juntos nós refletimos a glória de Deus. Então Cristo é relacionamento que liga culturas. Não importa de onde tu venhas, nem de que cultura tenhas. Ele só conhece uma cultura. É a cultura do reino. É a cultura do reino de Deus. Amém? Amém? Eu estou quase a acabar. Tenho que controlar o tempo. Amém? Estou quase a acabar. Amém? Como o serviço e a missão de partilhar o Evangelho pode ser um elo transcultural da igreja? Amém? Como é que o eu servir numa igreja, ela pode ser um elo entre culturas? Amém? Sabem, nós estamos a falar de um propósito muito importante, que é o propósito a alcançar. Amém? Todos eles são importantes, mas neste tempo nós estamos a falar do alcançar. Ganhar vidas, ganhar pessoas para que possam fazer parte da cultura de Deus. Amém? Então, a nossa missão é servir a igreja aonde eu estou inserido. Essa é a minha missão. Às vezes nós pensamos assim, nós somos voluntários. Vou dar um exemplo. Imaginem que há uma conferência do Reinhard Bonke. Todos nós queremos viver isso. Imagina. E se pedem voluntários, a maioria de nós vai levantar a mão. Porquê? Porque quer viver aquele momento. Quer estar naquela experiência, quer servir, quer ajudar. Sabem? Mas quando nós pedimos pessoas para ajudar na igreja, para servir na igreja, eu lembro-me a Adriana a pedir 60 pessoas para servir como voluntários. Eu não sei se conseguiram ou não, mas sei que no domingo seguinte ainda não tinham conseguido. Amém? Todos nós somos chamados a servir. Todos nós somos chamados a servir. Servir não tem que ser um peso. Servir ele não tem que ser um frete, mas servir tem que ser um prazer. Sabem, nós vamos fazer 3 anos em fevereiro. E todos vocês sabem que nós montamos e desmontamos. Todos vocês sabem, poucos viram. Mas todos vocês sabem que nós montamos, desmontamos. Mas sabem, levamos 3 anos. E vocês não imaginam o prazer que é montar e desmontar. Muitas vezes nós dizemos assim, eu não tenho tempo para servir a Deus. Sabem, servir não se trata de ter tempo. Trata-se de querer. Ou tu queres, ou tu não queres. Servir não se trata de estar cansado. Trata-se de querer. Sabem? Nós montamos e desmontamos todos os domingos. Quando nós começamos,
foi-nos desafiado a fazer de 15 em 15 dias. Não sei se o pastor Carlitos se lembra. Para não ficarmos cansados. Mas sabem, a nossa experiência. Amém? E eu acredito que cada um de vocês, cada um de nós pode viver esta experiência. Amém? Cada um de nós, naquele lugar, todos os domingos, nós montamos, nós desmontamos, nós louvamos a Deus, nós pregamos, nós limpamos a casa no final e digo, vamos para casa mortos. Eu já sou daqueles que quando chego à casa já sou mais com dor, ai, mas sabem, a nossa experiência é que naquele momento não há cansaço. Deus tem-nos aliviado o cansaço de uma forma especial. Amém? Porque para nós não é um sacrifício fazê-lo, é um prazer. É um prazer estar na casa de Deus e servir. É um prazer nós cantarmos, é um prazer nós louvarmos. Não há prazer maior que estar na presença de Deus. Amém? E muitas vezes, o pastor Henrique e o pastor Carlitos sabem, muitas vezes nós montamos e desmontamos. Fizemos o culto só nós. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E nós montamos e desmontamos. E no domingo seguinte, nós estávamos lá. Nós estávamos lá e a igreja tem crescido. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquele trabalho, e todo o trabalho que Deus levanta, Ele não vai fazer por ti. Mas o teu coração tem que estar disponível para o fazer. Amém? E tu vais ver recompensa naquilo que tu fazes. Tu vais ver recompensa naquilo que tu fazes. Amém? Sabem? É importante nós termos paixão por aquilo que fazemos. Nós temos paixão. Muitas vezes falo com a Paula. Eu tenho 50 anos. Eu costumo dizer que tenho 38, mas acho que já ninguém acredita. Amém? Eu tenho 50 anos. Mas sabem, aquilo que eu estou a fazer hoje, eu devia ter feito na minha mocidade. Tinha força, era jovem. E eu lembro quando nós estávamos na Operação José, eu e o Paulo João e a Denise, amém? Nós tínhamos força, éramos jovens. Então o trabalho que eu faço hoje não é para a minha idade. É para os jovens. Tudo bem, nós não fazemos sozinho. Não faço só eu e a Paula, graças a Deus tenho os meus filhos que me ajudam. Amém? Mas eu posso dizer assim, não, eu tenho 50. Minha esposa tem... Não posso dizer a idade. Não posso dizer a idade. Mas é assim, a força que nós temos para fazer o trabalho, a obra de Cristo, não tem a ver connosco, tem a ver com a paixão pelas pessoas, a paixão por fazer a obra de Deus. Amém? E todos nós que temos que entender que a paixão na nossa vida, ela faz com que nós não tenhamos barreiras transculturais. E nós vamos servir. Eu posso servir com quem seja. Com quem seja. Com cultura que seja. Deus, Ele é fiel. Amém? Deus, Ele é fiel. Sabem? Nós temos alguns desafios e nós tentamos ser em tudo aquilo que nós fazemos, tentando, como eu já disse, tentamos ser intencionais e ter alguma estratégia. Então, como nós podemos levar a palavra de Deus às pessoas, hoje em dia, e eu lembro que o Orei disse isso, às vezes dizer um Deus te ama não chega. Um Deus te ama não chega. Não é, Orei? Não chega, porque as pessoas querem algo real. Ok, eu tenho fome, mas será que o Deus me ama, me vai dar de comer? Será que o Deus me ama, Ele vai me alimentar ou Ele vai me dar roupa? Sabem, então nós tentamos fazer alguns eventos sociais para que as pessoas possam ser chamadas. Nós há pouco tempo tivemos o Outubro Rosa, onde nós tivemos uma técnica a falar sobre o cancro da mama, que é um tema muito sensível para as pessoas, principalmente para mulheres, que a maioria afeta. Mas nós recebemos pessoas novas, pessoas que viram que ia haver um workshop sobre esse tema. E nós tivemos pessoas novas. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Então nós tentamos arranjar estratégias para que as pessoas sejam atraídas de uma forma prática e acabem por conhecer que Deus a ama. Através daquilo, nós conseguimos espalhar o Evangelho. Amém? E é tão importante nós sermos
estrategas, porque Jesus ele também era estratega. Quando nós olhamos para a mulher samaritana, que Jesus mandou os discípulos lá buscar comida, né? Ficou lá sozinho no poço, isso foi uma estratégia para ele ficar sozinho com a mulher samaritana. Ele podia ter ido buscar comer com os discípulos. Então é importante nós sermos estratégicos. É importante, na nossa estratégia, nós sermos intencionais. Amém? Amém. E a última pergunta vai isso mesmo. Uma pergunta que eu já fiz. É porquê é que eu faço o que faço como faço? Porquê é que eu faço o que faço como faço? E às vezes, o Rogério, a gente brinca, porque eu tenho uma experiência, eu e a Denise e o Paulo João, nós temos uma experiência de distribuir 1 milhão de folhetos. Lembras-te, Denise? 1 milhão de folhetos. E eu pergunto, porquê 1 milhão de folhetos? Aquilo não tinha intencionalidade nenhuma. Amém? É muito mais prático, é muito mais produtivo, frutífero, tu entregares algo intencional do que 1 milhão de folhetos. Hoje em dia 1 milhão de folhetos basta um clique, né? Nós clicamos e distribuímos 1 milhão de folhetos ou 2 milhões de folhetos em menos de nada. Amém? Mas a minha questão é, quando nós percebemos e temos a resposta a esta pergunta, nós vamos ser intencionais. Amém? Nós vamos ser intencionais. E nós, quando temos a resposta a esta pergunta, nós vamos começar a entender o reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus na nossa igreja. Independentemente se tem muitas culturas ou poucas culturas. Nós lá temos 5 ou 6 culturas. Somos poucos. Somos 5 ou 6. Vocês viram o vídeo da Chloe? Vocês sabem que a Chloe não fala português? Chloe não fala português. Ela é membro da ICMAV. Vocês podem ver. Chloe, temos uma inglesa na ICMAV. Ela é membro, ela foi batizada. Mas ela não fala português. Por enquanto, está a aprender. Ela já diz que já entende alguma coisa. Mas sabem, o que é que faz uma pessoa, uma jovem que não fala português, que não entende nada daquilo que nós dizemos, ficar numa igreja como a ICMAV? Vocês já pensaram nisso? É uma cultura social diferente? É uma cultura familiar diferente? O que é que faz com que ela fique? É o amor de Deus. Amém? É o amor que nós, e cada um de nós, eles demonstram às pessoas que estão naquele lugar. Amém? E o meu desafio para vocês é este. Que nós possamos entender porque é que nós fazemos as coisas. E quando nós entendemos, nós vamos ser intencionais. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Posso... Amém. Amém, Jesus. Sabem? Às vezes não é fácil nós entendermos as coisas de Deus. Mas às vezes nós, para entendermos as coisas de Deus, nós temos de estar disponíveis para querer entender as coisas de Deus. Ter vontade de entender as coisas de Deus. Amém? E o meu desejo, a minha oração é esta. Que cada um de nós possa entender. Eu costumo dizer que ninguém é insubstituível, mas todos nós somos indispensáveis. Todos nós fazemos parte do plano de Deus neste lugar. Todos nós fazemos parte do corpo de Deus neste lugar. Amém? E ninguém é dispensável. Todos nós somos indispensáveis. Porque eu acredito que Deus, Ele tem algo específico para ti neste lugar. Agora, é tu entenderes o que é que Deus quer de ti neste lugar. Se tu estás aqui é por alguma razão. Se tu estás aqui é porque Deus quis que tu estivesse aqui. E eu acredito que nada acontece por acaso. Nada é por acaso. Eu não estou a falar por acaso, vocês não estão a ouvir por acaso. Amém? Porque Deus, Ele é intencional. Deus, Ele é intencional. Amém? E eu queria que tu pensasses para ti. Deus, porquê é que eu faço as coisas como eu faço? Porquê é que eu faço o que faço como eu faço? Deus, eu quero ser intencional. Deus, eu quero que as pessoas, os meios onde eu estou inserido, as culturas, as microculturas onde eu estou inserido, elas possam ver a diferença na minha vida. Elas possam saber que há um Deus que faz a diferença na minha vida. Elas possam saber que há um Deus que transformou a minha vida.
Mas esta diferença, ela tem que ser metanoia. Ela tem que ser resultado de uma mudança de mentalidade. Amém? Não porque eu falo, mas porque os outros veem em mim. Amém? Não porque eu falo, mas porque os outros veem em mim. Amém? E eu tenho que ser testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Amém? Pai, nesta manhã, Deus, eu oro e te agradeço pela tua presença, Pai. Deus, eu oro para que cada um de nós possa entender que há algo mais além de nós mesmos. Alguém que quer fazer com que nós alcancemos. Há um Deus que quer fazer com que eu seja um instrumento de alcance na vida dos círculos onde eu estou inserido, na minha igreja, no meu trabalho, na minha família, nos meus vizinhos, no meu bairro. Deus, eu oro para que tu possas nos fazer entender a cada um de nós. Deus, que tu és o mais importante da nossa vida. O mais importante, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém.